Boa noite, tudo bem? Hoje é dia 3 de maio de 2025, às 7h47. Tava falando para um amigo outra vez que, como o canal é pequeno, eu faço mais como um diário pessoal, porque estima-se que tenha 40 milhões de programadores no mundo, né? Então, se você tem 8 bilhões de pessoas, aí 800 milhões, 10%, 80 milhões, 1%, 40 milhões, 0,5%, né? Se a gente for fazer essa translação para o Brasil, se o Brasil tem uns 200 milhões de habitantes, 2%, 1% é 2 milhões, 0,5% é 1 milhão. Então, assim, eu teria um público máximo de 1 milhão de pessoas. Claro que tem gente que assiste de curioso, né? Só que aí você veja, desse 1 milhão, quantas tecnologias tem que as pessoas trabalham diferentes, né? Então, assim, você vê um canal assim, meio grande, ele vai ter 20 mil visualizações e tal. Os meus vídeos, eu acho que o máximo que teve ali foi 150, 200. Então eu não espero que o canal cresça muito, né? Isso daqui é mais para minha sanidade, para poder organizar as ideias. Então no vídeo de hoje, sem mais delongas, né? Vamos falar sobre o Olama, que ele é uma ferramenta, né? É um wrapper, né? Que permite você executar os modelos de linguagem na sua máquina local. Tem uma interface web. Ele parece um pouco com o GitHub, o Docker, você baixa as imagens, os modelos. Então, geralmente quando os modelos são lançados, eles estão no Hugging Face, só que o Hugging Face tem uma API meio confusa para usar, então acho que o Olama foi feito para facilitar. Já há algum tempo que o Olama ele faz integração com o Hugging Face, você pode baixar as imagens de lá. Tem um modelo de arquivo, eu não entendo muito disso, acho que chama GGUF, GGUF. Só que vamos usar o Olama aqui. Depois, se precisar, a gente baixa modelos mais avançados. Que uma vez eu tentei ver se dava baixar o Whisper, não tem como baixar o Whisper por Olama, porque também, no momento, acho que ele não aceita tokens de áudio, talvez no máximo visual, porque ele tem o Lava aqui, né, que é um Lama que aceita figuras, né. A gente pode tentar fazer um experimento. A gente pode pegar um arquivo de vídeo e fazer ele tirar um screenshot a cada 5 segundos e analisar no modelo de linguagem e ele pode conseguir descrever o vídeo. É uma das ideias que eu tenho. Então, só lembrando, o Olama não tem nada a ver com o Lama da Meta, tá? Eu não sei quem fez, mas eles não têm a ver, assim, só um nome parecido. Se clicar em download, eu instalei aqui para Linux do WSL. Tem para Mac também, né? Ele roda mesmo sem ter CUDA. Não sei como funciona, mas roda bem os modelos, quase o mesmo desempenho que eu tenho nessa máquina aqui, que tem uma RTX 3060, com 6 GB de VRAM, tá? Porque tem gente que tem essa placa desktop, tem 8 GB, 10 GB de VRAM, até mais. Então é bem simples para instalar o Olama. E vou mostrar aqui. Ó, instalamos o Olama. Aí ele pede sua senha de sudo, né? Ele vai criar um usuário Olama, que adiciona esses dois grupos, render e vídeo, adiciona o usuário atual ao grupo Olama, aí ele faz a configuração, aí o que acontece? Você pode baixar os modelos aqui. Aí eu cliquei aqui em Search Models e coloquei View All. Aí fui procurar os mais populares, né? Então você vê a data que ele foi atualizado e quantos milhões ou 1000 pulsos. Isso daqui é 4 milhões de pulsos. Então isso aqui é do Google, é um modelo aberto, chama Gemma 3. É um dos mais atualizados, ó. Ele foi lançado há 2 semanas. E o Qwen 3 diz que foi lançado há 2 horas, mas provavelmente a última atualização, às vezes já foi antes. 720 mil pulsos. Eu ia baixar o DeepSeek. Nessa máquina eu tenho Dual Boot. No Linux eu tenho DeepSeek, 14 bilhões de parâmetros, que é o que roda nessa máquina. Aí eu falei, eu vou tentar instalar o Qwen 3, 14 bilhões. Perguntei no Google, por cima assim, ele falou que o Qwen 3 vai um pouco melhor nos benchmarks, só em algumas coisas assim, que o DeepSeek R1, que ele tem Reasoning, né, ele ganha. Então você veja, né, o DeepSeek R1 ele é antigo, ele foi lançado no final de janeiro, e o Qwen foi lançado algumas semanas atrás. Então está evoluindo muito rápido, o que era muito bom.
Hoje passa 2 meses e já não é tão bom assim. Veja que ele tem esse marcador de tags de tools. Esse tools é bom porque você pode usar como um agente de IA. Quer dizer que ele vai saber fazer tool calling, né? Que é quando você simula para a IA, você está dizendo assim, ó, você tem essas funções que você pode chamar. Aí ele chama a função, ele diz, eu quero chamar essa função. Aí você chama a função e você passa o resultado. O MCP é um tipo de tool calling. A gente pode testar depois o Gemma 3 outro dia, que tem Vision, né? E, então você escolhe o modelo. Escolhi baixar o Quen porque ele tá bem popular, tá mais popular que o DeepSeek R1, que eu já conheço. Então quis baixar o Quen. A gente pode fazer outros vídeos depois com outros. Diz que saiu um Phi 4 novo. Só que aqui está marcado 3 meses atrás, aí eu falei assim, às vezes não está no Olama. Porque não basta o modelo ser lançado, ele tem que ser encapsulado aqui com arquivo de prompt, o modelo do Olama. Ele funciona tipo Docker, com um monte de imagens, assim, ó. Tem um canal de um cara, esqueci o nome dele, é Mate, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente acha aqui. Ele tem muita coisa no... Tem um curso de Olama. Aqui eu tô no meu pessoal. Matt Williams, Tecnoevangelist. Tô no meu YouTube pessoal, que vou cobrir minha tela ali. Mas enfim, se você quiser baixar, você pode pegar e só copiar aqui o comando e ele vai baixar o modelo. Aí ele tá dizendo assim que tem várias tags, né? E você olha que você tem que marcar o hash. O hash diz aqui é E4B5FD. Aí tem essas coisas da licença, Apache, coisa do template. Aqui tem que tomar cuidado, esse daqui, ó, IAM Start, IAM End. Muita gente faz prompt injection, eles escrevem mensagens, eles põem os tokens de começo e fim e tenta sobrescrever o prompt da LLM, né? A gente pode tentar fazer um vídeo disso, eu não sou bom nessas coisas. Então, se você tivesse uma máquina muito boa, assim, um servidor na rede, você poderia instalar ele em todo o seu poder, né? Que é 235 bilhões de parâmetros. Mas aqui você vai precisar gastar uns 100 mil dólares, assim, 100 mil reais, talvez, para ter uma máquina que rode isso. Para comprar, né? Talvez até mais. Mas aí, como uma máquina de consumidor comum, você pode baixar as menores. Veja que a quantização padrão é FP16, que é quantos dígitos significativos tem na mantissa, né? 16 bits. Mas aí a quantização ele pega e diminui essa precisão. Então aqui, ó, esse daqui, Q8 é 8 bits e Q4 que acho que é o que a gente baixou. Porque se você copiar aqui, ó, você vai ver que ele aparece 3 vezes. Ele é o padrão e ele tem aqui, ele é o Q4, é a quantização 4. Esse KM eu não sei o que é, mas se for no canal do Matt Williams ele explica. Aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, a janela de contexto é só 40 mil tokens. Você pode alterar ela, mas para alterar você precisa ter bastante VRAM, e isso daí acho que é quadrático. Então, naturalmente, quer dizer, não naturalmente, né, mas o Quen, acho que ele tem uma janela até maior, mas aqui está tudo 40 mil. Mas acho que você pode aumentar talvez para 128 mil, estava dizendo no artigo lá. Mas aqui está tudo marcando 40, né? Então não é tão grande quanto a do Google, que tem, quantos que tem no Google? 1 milhão de tokens. Aí a do Anthropic, da OpenAI tem 100 mil tokens, 200 mil tokens de janela de contexto, que é a memória dele. Isso daqui encheu, ele começa a alucinar. Então, para você baixar, você baixou o Llama ali, você escolhe a imagem. Se você tem uma máquina parecida com a minha, você tem que baixar esse aqui, que vai ocupar 5.2 GB no HD, mas na VRAM não é necessariamente o mesmo tamanho, tá? Às vezes ocupa mais, menos. E veja que se você tem uma máquina bem mais simples, você pode baixar o 0.6B, que aí ele consegue, tipo, mandar mensagens, assim, dar um oi, tchau, fazer um tool calling. Ele não vai fazer coisas tão... A gente pode fazer um teste outra hora, tão avançadas. Aí vamos voltar para aqui, mostrando o que está acontecendo, né? Aqui está com o NVIDIA SMI. Tá rodando, tá gastando 1 GB. Pode ser que vai travar a máquina e o vídeo, porque não era para estar gastando tudo assim. Talvez esteja um pouco do Llama na memória. Vamos ver se ele consegue carregar, porque eu estava rodando antes sem gravar, né?
Eu nunca tinha rodado gravando vídeo. Aí eu baixei, aí eu rodei aqui o Llama Home Run, né? Ele baixou e automaticamente ele entra aqui no prompt. Aí eu perguntei para ele, oi, quem é você? Aí ele pensa em inglês, ó, ele tá falando assim, o usuário perguntou quem é você, que significa Hi, who are you em português, né? Ele tá pensando em inglês. Aí fala, eu preciso responder em português, já que ele tá falando em inglês. E legal que você pode criar um model file no Olama, você pode sobrescrever o prompt dele, mas eu não sei mexer isso nem, tá? Aí tá dizendo que ele é feito pelo Alibaba Cloud e tal. Aí ele vai, enfim, ele pensou aqui, vocês podem pausar o vídeo e ler tudo com calma. Aí ele responde, oi, eu sou o Quen, um modelo de linguagem desenvolvido pela Alibaba Cloud. Ele falou, posso ajudar com várias tarefas e tal. Vamos sair. Para sair, acho que é Ctrl D. Ctrl D sai. Aí, a gente pode fazer assim, ó, olama -- help, para ver as funções. Aí tem aqui olama run, né, para rodar o modelo. Então nós podemos dar olama run -- help. Aí ele tem a flag verbose, que ele vai mostrar o tempo de resposta. Então se a gente voltar aqui, ele vai dizer quantos tokens ele faz por segundo. Acho que essa máquina aqui ela faz entre 20 e 50 tokens por segundo. Se você pegar na internet um chat GPT, ele deve fazer uns 100 tokens por segundo. E um Grok diz que chega a uns 1000 na versão paga, né? Grok com Q, Grok, não o Grok com K da XAI. Aí o que acontece? Ó, vamos ver ele carregando aqui na memória. Vamos torcer, se parar o vídeo aqui é porque estourou a memória. O que acontece é o seguinte. Esqueci de novo. Eu acho que 20 tokens por segundo é velocidade de leitura. Então, se você está só conversando com ele no chat, os 20 tokens por segundo são suficientes. Mas se você quer gerar código, aí não vai ficar lento. Aí vamos falar assim para ele. Faça um jogo de Tetris em JavaScript. Não, eu não vou rodar, só vou executar aqui só para vocês verem ele funcionando, tá? Deixar a letra bem grande. Então ele está pensando, ele não está nem escrevendo código ainda. Veja que ele é um modelo de reasoning. Talvez tenha como você escrever alguma coisa no prompt que desativa o reasoning, mas eu não pesquisei. Depois quiserem dar uma pesquisada, porque tem uns modelos que são meio híbridos, que se você fala com ele, dependendo do jeito que você fala, ele ativa o pensamento ou não. Aí ele responde mais rápido. Ó, vocês não devem estar ouvindo porque tem um redutor de áudio, de ruídos. Por isso que minha voz fica baixa. Eu vou até experimentar apagar esse redutor. Mas o computador está fazendo barulho e está esquentando. Eu tenho medo dele estourar aqui. Eu sempre falo que tem medo, né? Tem esses vícios de linguagem. Tenho receio de que ele chegue no máximo da memória e estoure. Tem umas versões, eu acho que ele consegue por metade da memória RAM. Mas ele fica fazendo swapping, né? Então daqui tá comendo uma energia, ó, 71 watts. E aí tá escrevendo código, ó. Então veja que ele é mais rápido que um humano, né? Eu pedi em JavaScript, o pessoal pede em Python, então ele está fazendo uma página HTML, está pondo cor de fundo, canvas. Isso que é legal, porque assim, o pessoal fala assim, o modelo de linguagem ele só adivinha o próximo token. Mas, pô, ele tá pensando assim, quem sabe programar sabe que ele está pensando lá na frente, ó. Ele daqui não é aleatório, assim. Porque ele tem várias cabeças de atenção, né? Então, ele está fazendo aqui a página, acho que ele não fez nada aqui no corpo ainda. Ele fez um canvas, chamou de Tetris, de 240 por 400. E deixa eu ver aqui. Aí ele vai criar uma grade, uma matrix de 20 por 10, que é a arena, né? O score começa com 0, tem 20 linhas, 10 colunas, as cores das peças, ó, fez coloridinho. Aí cria a matrix, né? Essa matrix é um array. Vou passar um parâmetro aqui, passou 20 e 10, esse contador vai diminuir, vai encher com zeros. Aí cria o grid, desenha a matrix. Daqui provavelmente ele passa uma peça e desenha, né? Não sei, acho que é a primeira desenhada, assim, tipo, desenhar o grid, né? Aí aqui para desenhar a arena, o grid.
Eu nunca fiz, eu nunca fiz um Tetris em. Nunca fiz, na verdade. Já vi muito código em Python, mas JavaScript não. Eu tentei na parte de colidir. Às vezes é bugado, né? Dá pra tentar copiar esse código aqui. E vamos lá. A rotação das peças. Então veja que eu costumo dizer, o que está IA no dia de hoje é que às vezes coisas que demoraria um dia pesquisando, você faz em 1, 2 horas. Às vezes pode ser até melhor. Aí tá dizendo as peças. Então, ele fez o código e ele põe esses ticks aqui. Eu posso fazer um episódio de Open Web UI, que a gente pode usar o Llama e aí dá para copiar os trechos de código. Os controles. Ó, demorou 2 minutos e 29. Aí agora você vê que às vezes ele libera a memória, às vezes não. Ele fez. Esse aqui foi mais demorado, assim. Acho que 17 tokens e meio por segundo. Eu já cheguei a ter 20. Se eu não me engano, no Mac eu cheguei em quase 50 tokens. Mas pode ser que eu esteja enganado, seja 20, 25. Então vamos só para experimentar aqui, para ver se funcionou mais ou menos, né? Vou pegar aqui. Diretório de Tetris. E lembrando que ele tem ali 40K de memória de contexto, mas eles também têm um limite de output, que eu não sei quanto que é naquele dali. Só que o limite do output ele influencia muito. É raro você ver uma IA que faz output de mais de 8.000 tokens. Por isso que é bom usar um agente, fazer por partes, sabe? Eu não tenho aqui como abrir isso aqui. Acho que não tem Google Chrome aqui. Eu quero instalar que é pesado, mas o que eu posso fazer aqui? Copiar esse index para o drive, né? Eu vou pôr o vídeo na pausa um pouco e aí já volto. Então, eu abri aqui o Tetris e não funcionou. Ele carrega, dá um tempo, ele fala game over. Ele não está desenhando na ordem correta. Mas como o objetivo não é avaliar a capacidade dele escrever código, vamos ignorar isso por enquanto e vamos voltar para ele aqui. Então, assim, se eu quisesse, né, poderia chegar e falar assim, ó, está com erro, corrija. Na tela só renderiza uma tela preta e depois de alguns segundos, game over. Então você pode usar como um aplicativo de chat e tentar corrigir, tá? Mas, mas não vale a pena para a gente fazer isso agora aqui nele. Aí ele tá vendo a função, assim, tá dizendo que provavelmente ele chamou a função uma depois da outra e tal. Só que não vale a pena, tá? Vamos deixar ele fazer por enquanto. Aí eu quero mostrar o que eu fiz aqui no VS Code que eu tinha instalado limpinho. Tem um VS Code instalado. Aí eu fui aqui nas extensões, instalei o Code. Apareceu o ícone aqui do lado, mas eu puxei aqui a barra secundária. Alguém falou para mim, melhor usar na barra secundária, eu vi nas dicas. Aí eu puxei o ícone para cá, né, do Code. Deixa eu desabilitar o Copilot que eu não quero ele. Aí eu puxei ele para cá. Aí apertei aqui no Settings, Configuração. Eu criei para colocar o modelo, coloquei o Llama Queen. Aí o nome do provedor eu escolhi o Llama. Aí digitei aqui localhost, 11434, que é a porta que o Llama roda. Depois de alguns segundos ele apareceu com o modelo em 4. Então o RuCode ele é um agente de IA. Você pode usar para fazer código aqui, né? E a gente poderia pegar e fazer aqui. Só que deixa eu só parar aqui a geração de código. Vou esperar ele terminar. Enquanto ele não termina, eu não quero fazer duas coisas ao mesmo tempo, senão
Eu confundo vocês. Mas, enfim, vejo que ele está pensando bastante, né? E o bom dizer que é de graça, né? Não que seja tão caro, só que tem muitos modelos gratuitos, como no Google AI Studio, o Gemini, o Grok. Às vezes você pode usar até um pouco de graça de GPT, mas aqui não é tão vantajoso, mas é porque eu estava pensando assim, em fazer um script shell para limpar as legendas. Eu falei assim, acho que eu vou instalar um Llama local, porque eu não quero ficar gastando token. Dá para usar o DeepSeek, é super barato. Aí você, sei lá, limpa as legendas, gasta 5 centavos. Mas eu quero explorar o poder das tecnologias, assim. Que às vezes você pode pegar e faz um batch, né? Você agenda para executar quando você não está usando o computador. Aí ele está dizendo aqui que aonde que ele ia mexer, né? Você vê que ele já fica cansado, ele não imprime o código inteiro, né? Ele só fala as partes que ele tem que mexer, ó. Clear lines, clear drop. É só deixar ele. Isso daqui é o pensamento dele, ó. Ele acabou de pensar. Aí agora ele vai dar a resposta. Então ele está falando que está faltando a parte de limpar as linhas. Aí é porque também um prompt de uma passada só é difícil fazer funcionar, né? Aí está falando que a variável não está certo. Ele vai dar o código. Então eu vou colocar esse código aqui. Já que ele passou o código para nós, né? Vou colocar. Ele não especificou uma ordem, vou colocar em qualquer lugar. Tá alfabético aqui, ó. Tá alfabético 1, que o merge tá ali assim. Clear lines. Aí a draw. Não tá completo isso. Já tinha uma draw também, né? Não sei se tem que mexer nisso aqui. Ele muda. Mas veja que não é muito rápido, né? Tem que ter muita paciência isso aqui. Não tá completo aqui, 16 tokens, mas vamos deixar assim. Aí, eu só quero mostrar aqui para ver o code. Vou colocar assim, faça um jogo de Tetris no arquivo tetris.html. Ele não vai fazer porque está aqui no modo arquiteto, tá? O modo arquiteto, ele faz o planejamento. Aí você vai conversando com ele, você pede para ele gerar um arquivo. Então aqui está errado, está dizendo 128K de contexto, mas é só 40 mil, tá? E então o RuCode aqui você pode configurar vários provedores, você não precisa se limitar a um. Você põe a OpenAI, o Grok com Q. O Grok falhava muito, não sei se já arrumaram. O XAI, o Gemini, que dá para você gerar uma API key. E aí você vai usando, porque eu costumava usar para o Cloud, mas você programava 20 minutos já enchia a, os limites, não geral de contexto, tinha um limite de request por minuto, porque ele faz muito request. Então veja que aqui ele vai estar forçando a máquina aqui, né? É um modelo simples, é um modelo modesto, mas olha, ele fez um plano mínimo. Aí você pode pegar, você analisa esse plano, né? Esse arquivo aqui gerou um PNG, mas ele gera diagramas Mermaid, o code. Aí ele pega e faz o plano, depois que ele faz o plano, ele codifica. Então, legal que a gente poderia pegar e codificar assim, falar assim, ó, se preocupe com a lógica de desenhar a tela e tal. Aí depois que tem o plano, você poderia fazer passo a passo. Mas como eu falei, nos tempos atuais, não vale tanto a pena, porque tem muito modelo bom gratuito. A gente estava 2 semanas atrás, 3 semanas usando no OpenRouter, a gente usava o Quasar e o Optimus Alpha, alguma coisa assim, que no final era o GPT, o o O4, né, 0, o 4,
e o O3, que estavam escondidos lá, e deixaram de graça. Aí ele tá dizendo ó, ele tá falando assim, ó, isso daqui vai ser pesado pro seu modelo, ele não tá conseguindo funcionar, não tá direito, ó. Ele tá tendo problema, porque ele faz muita requisição e passa muita coisa. Ele fala, recomendo que você use o Cloud Sonnet. Aí você pode falar, não, continue. Aí ele vai continuar, só que ele já está avisando que ele é meio pesado, porque ele é otimizado pro Cloud Sonnet, né? Então, às vezes eles ganham uma propininha aqui para dizer, use o Sonnet porque é melhor. Enfim, mas você pode ficar conversando com ele, você pode instalar servidores MCP aqui, eu ainda não fiz. Você pode instalar MCPs e você pode usar ele para outras coisas. Tem gente que usa para fazer tipo deep research. Coloca um MCP de browser aqui. Só que tem que usar um modelo bom, né? E, e esses modelos estão melhorando. Cada vez mais os modelos pequenos estão sendo capazes de fazer tool calling, que resolve a maior parte das coisas. Aí eu não eu queria ver se demora muito. Eu queria mandar uma tarefa simples só para ver se ele consegue gerar um código aqui. Mas vou mandar ordenar um array, né? Depois que ele terminar aqui. Mas ele tá fazendo a tarefa dele, né? Tá pensando e tá trabalhando. Eu até tentei uma época usar esses modelos gratuitos, só que não tava valendo a pena, ele falhava muito, ele manda mensagem, ele não respondia no formato, assim, sabe? Aí ele tá perguntando aqui do projeto e tal, mas vamos ignorar porque ele não tá conseguindo. Então vamos fazer uma nova tarefa aqui. Fala assim, faça um algoritmo de ordenação quicksort na linguagem Elixir. Vamos ver se ele. Opa, deixa eu colocar aqui modo code. Vamos ver se ele consegue fazer. Vai demorar também do mesmo jeito. Mas você pode usar o WhoCode. Aí tem o Klein, né? O WhoCode é um fork do Klein, que ele se chamava Cloud Dev no começo. Deve ter levado a uma ameaça de processo. E esses modelos que pensam, eles demoram mesmo. Dá pra gente tentar instalar um DeepSeek Chat da outra vez, que ele é mais rápido, né? Só que geralmente a gente usa nessa ordem, 14 bilhões de parâmetros, quando é MOE, né, Mystery of Experts, 8 bilhões, 7 bilhões. Acima disso ele nem carrega direito. E esses modelos são mais para resumir texto, sabe? Coisa bem simples assim, sabe? Resumir texto e produzir um texto curto. Mas eu quero experimentar ainda os divisões. Vou pegar instalar o Gema 3 e fazer aquele para vocês verem aquele agente que vai analisar os vídeos e descrever as telas. Imagina, você tem um vídeo, se a cada 5 segundos você tira um screenshot, você consegue dar um poder enorme para a gente, além da transcrição. Ele tá perdido aqui no Tetris, eu tava falando do. Eu tinha pedido para ele fazer o Quicksort, talvez tenha clicado no. Acho que ele misturou. Porque ficou aqui, ó, o Elixir, né? E aí ele tá fazendo. Você perdeu, cara. O computador tá bem quente, viu? Vou ver quanto tá gastando a placa aqui. 100 watts. Ele se perdeu totalmente. Provavelmente porque ele tem a limitação do contexto e tudo mais. Ele quer listar os arquivos, chamar, mas ele tá perdido. Perdeu. Então vamos colocar aqui nova tarefa. Crie um arquivo coordenação.x
tendo um algoritmo de quicksort na linguagem. Tem que saber também se ele foi treinado na linguagem, tá? Às vezes ele não foi treinado naquela linguagem, ele não consegue responder. Mas enquanto ele vai fazendo, vou falar umas coisas legais que eu fiz. Aí essa máquina aqui é um notebook, geralmente eu uso o desktop para gravar os vídeos. Só essa semana estou usando o notebook. Aí instalei o servidor SSH aqui e fiz uma regras de firewall associando as portas que tem que sair o WSL como se fosse uma máquina virtual. Aí eu fiz o port forward do SSH e do Olama para que eu possa. Ele está perdido no jogo de testes. Para que eu possa acessar da outra máquina, usar o Olama daqui, se eu precisar, entendeu? E o SSH também para pegar os arquivos. Realmente ele está perdido. Eu pedi para ele fazer arquivo de ordenação e provavelmente porque o Olama ele não, talvez ele só atende um usuário, né? Ele não está limpando a janela de contexto, aí ele encontra aqui o arquivo Tetris e aí ele se perde. Você teria que criar um novo diretório. Porque ele não é para atender multi-usuários, né, igual os outros. Então, vamos deixar aqui o teste. Vejam que é um modelo fraco para essa tarefa, né? Ele é mais para coisa simples, ficar conversando. Deixa eu ver se tem algum modo de conversa aqui. Modo Ask. Quem descobriu o Brasil? Preciso descobrir se existe algum comando para limpar a janela. Não está limpando a janela de contexto aqui, ó. Mesmo com a janela nova. Ele tá perdido naquele arquivo. Porque o contexto tá sujo ainda, sabe? Vamos ignorar isso aqui. A gente pode perguntar pra cá ele agora. Ó, quem descobriu o Brasil? Eu não gosto de fazer perguntas para as IAs, porque eu tava vendo até um artigo dizendo assim que conhecimento é como se fosse uma compactação, né, das coisas. Quando você sabe, você está compactando informação. Aí estavam alegando assim, a afirmativa deles era que uma rede neural, ela não sabe as coisas, certo? Ela só tem uma noção, porque na hora que ela compacta ali nos pesos, é uma compressão com perda, né? Tem compressão com perda e compressão sem perda. Aí ele está respeitando a visão dos indígenas, fala assim, já viviam aqui, né? Então, assim, de certa forma foi Pedro Álvares Cabral, mas antes tinha os índios vivendo, né? Então dá para fazer trabalho de escola, essas coisas assim. Vamos ver se a gente pede uma... Vamos ver se a gente pede para ele fazer uma coisa de matemática assim. Explique a fórmula de Bhaskara e resolva duas equações de exemplo. Então, como diz, é tão inteligente quanto uma pessoa normal de ensino médio e tal. Mas eles não. Às vezes eles se perdem, né? Será que tá certo aqui? Qual que é essa? 2x mais 5x. Tem que fazer uma integração para ela fazer o gráfico. Até explicando a fórmula e tal, ó. B ao quadrado menos 4ac. X é igual a menos b. Não lembro mais, tá errado. Nem sei o que é isso. Aqui, menos b. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu já nem lembro mais. Perigoso é errar o Bhaskara. Esse daqui é tipo um latex, ó. Esse cifrão aqui. Então, se você tiver uma interface web, ele mostra como coisa matemática, assim. Enfim. Vamos encerrando para não ficar muito longo. Eu vou mostrar para vocês o prompt que eu estava falando com o Google AI Studio. Aí eu falei para ele assim, ó, eu estou no WSL, eu quero instalar um servidor SSH. Aí ele explicou. Então, se você dá um update, instala o SSH Server, né?
Aí falou assim, não, você vai trocar a porta padrão, entra nesse arquivo de configuração, melhor trocar por uma outra, para evitar a 22 que é padrão, para ser invadido. Por enquanto, você coloca a autenticação com password, para você não precisar ter a chave pública, depois você tem que copiar a chave pública da sua outra máquina aqui. Aí manda reiniciar. Aqui que eu tive problema, ele não tem culpa mais do WSL, né? Porque ele não reiniciava, não escutava na porta certa. Aí ele diz que eu tenho que fazer uma regra de firewall. Aí eu precisava descobrir o IP, só que aqui eu anotei errado o IP da máquina. Vou até mostrar depois. Aí ele falou assim, então você usa ipconfig no Windows para descobrir o IP dessa máquina. Eu deixei ele fixo no roteador. E o IP do WSL, que é, como eu falei, como se fosse uma máquina virtual. Ele vai estar em outra rede. Aí você tem que fazer encaminhamento de porta. Aí é esses comandos aqui, ó, net sh interface port proxy add v4 to v4 listen port. Aí a porta no Windows, eu pus a mesma nesse caso, né? Então quem está lá de fora vai conectar no Windows e o Windows vai fazer uma conexão com a porta do WSL. E aí aqui eu tinha digitado o IP errado e aí falhou. Aí eu não consegui reiniciar também o SH. E depois você tem que fazer esse comando aqui, que é do firewall. Ó. New, aqui ele falhou na hora de mostrar o código. New net firewall rule. Eu posso deixar no GitHub um gist disso. Aí para dar o SH na outra máquina, você dá um SH-P na porta do Windows. E eu não conseguia de jeito nenhum, porque não reiniciava o SH. Mas ele mesmo me ajudou. Ele deu um monte de comando. Deixa eu ver. Aí, acho que ele até falou para eu deletar. Ó, que eu falei que tinha errado o IP, alguma coisa assim. Aí ele falou, não, então deleta, para deletar a antiga. E aí eu falei para ele que não conseguia fazer e tal, ele deixou um monte de comando. Vou passar um pouco aqui. Vou mostrar o que funcionou para mim no meu WSL, tá? Porque o certo era fazer só o seguinte, ó. Só sudo service sh full restart, tá? Isso que ele sugeriu. E não funcionou, não reiniciava. Aí você dava um status lá para você ver se tinha reiniciado, mas ele estava dizendo que era a porta 22 ainda. Aí nada funcionava. Ele foi esperto, mandou inspeciona vários arquivos, aí eu ia inspecionando, colando resultado para ele, e aí ele ia me dando dica. Aí tem um momento que ele falou assim para mexer aqui na parte do socket. Aí no momento que eu executei esses comandos aqui, ó, stop socket, disable socket, eu nem vi que ele falou aqui do edit, né? Às vezes aqui no edit tinha isso e eu não tinha visto, né? Aí depois eu fiz pro Olama. Eu queria que o Olama fosse acessado da outra máquina. Só que vocês viram que ele não é muito bom. Talvez só ajude na parte da legenda mesmo. Que ele reconheça palavras estranhas e tal. Melhor usar um DeepSeek, que é mais baratinho. Você paga 5 centavos. Usa uns 10 minutos, paga 5 centavos. E aí é o mesmo comando de portas. Então nesse vídeo aqui nós mostramos o Olama, só que existe uma alternativa nova que saiu agora em abril, um mês atrás. Você pode usar o Docker Model Runner. Então vou ver se eu faço um outro vídeo onde eu desinstalo o Olama por causa de espaço, né? E aí você instala esse Docker Model Runner, você instala pelo Docker mesmo, os modelos, ó. E aí tem as páginas dos modelos que lista os modelos e você também pode usar na rede do Docker, né, ele mostra que os endpoints, porque é igual do Olama, né? Na verdade ele usa Lama CPP e aí você pode acessar por esse endereço aqui. Então é a mesma coisa, ó, você pode usar no lugar do Olama. Você pode ter os dois se quiser, né? Mas você pode usar no lugar do Olama e aí você vai na página tem uma página deles lá que lista os modelos e MCPs também. Tem MCPs lá. Você vai em... Difícil achar a página oficial aqui. Vamos ver. No Docker Hub. Aí você tem os modelos. Ó, tem o Qwen 3 aqui. Daria para baixar por aqui. Ó. Só 290 pessoas baixaram. Então são coisas novas. Pessoal, é difícil convencer as pessoas a usarem, né? Às vezes elas não gostam.
Aí tem aqui AI, mas tem um lugar que você vai que ele lista MCPs também. Deixa eu ver. Vou procurar aqui MCP. Ó, tá vendo? MCP do Postgres, MCP de Docker, do Puppeteer. E aí eu vou fazer um vídeo disso depois. Então, espero que tenham gostado, porque, que nem falei assim, eu posso até mostrar ali os comandos, né? Mas não adianta muito. É melhor deixar eles num arquivinho à parte, né? O vídeo é mais só para você ter um contexto, saber o que está acontecendo. Então aqui veja que eu estava no PowerShell, executei os comandos, aí cria as regras de firewall, e aí então ele mostra as regras de firewall, uma para o SSH e uma para o Lama. Esse endereço aqui é da WCL, é o endereço interno da máquina. Então é isso, espero que tenham gostado. Vocês viram que funciona, mas não se compara com os outros que tem comerciais. É só um quebra-galho mesmo, né? É só um quebra-galho, vai gastar bastante memória, bastante energia e, e é isso. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo.